Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Todos bien? Qué bueno. Hoy vamos a empezar más una clase de español, ¿vale? Entonces abran sus libros en la página 118, ¿vale? Vamos a estudiar un poquito más. Nuestra clase de hoje é leitura e compreensão lectura, vale? Então, queridos, nós vamos iniciar agora a lição 10 do nosso livro didático, tá? E a nossa aula hoje é de leitura e compreensão leitura, tá? Então, nós vamos ler o texto juntos. Peço que vocês acompanhem aí em casa a leitura do texto. Lección 10. Como regam os chicos? Como jogam os garotos, os meninos, as crianças? Los juegos electrónicos traen algunos riesgos, como el sedentarismo, la obesidad y el desinterés por el convívio social. Isso é uma afirmativa, tá? Que é fundamentada em pesquisas científicas já realizadas, então comprovadamente, tá? Nós vamos ler o texto de leitura contextualizada. El papel de los videojuegos en el desarrollo de los niños de hoy. Então, o papel dos videojogos no desenvolvimento das crianças de hoje, tá? Os jogos eletrônicos. Los videojuegos han adquirido un papel importante en el entretenimiento de millones de niños. Muchos son los especialistas de la salud que advierten sobre los efectos negativos de pasar largas horas sentados frente a la pantalla del ordenador, aislados de la realidad. Sin embargo, los videojuegos también pueden ayudar a los niños en su desarrollo intelectual y emocional. Los padres nos preguntamos si no sería mejor que le compráramos a nuestro hijo juguetes tradicionales, libros, manualidades, con el fin de evitar que el niño esté todo el día sentado frente a una pantalla. No obstante, vivimos en un mundo cada vez más virtual, marcado por el uso de las nuevas tecnologías. Y nuestros hijos deben aprender, desenvolver-se y a manejarse en nuestro nuevo escenario. Riesgo de los videojuegos para los niños. Riscos dos videojogos para as crianças. Se ha hablado mucho de los riesgos y los efectos negativos de los videojuegos sobre el desarrollo de los niños, hasta el punto de que uno de los entretenimientos favoritos de muchos niños ha llegado a verse como una amenaza para su salud. Entre los principales riesgos de los videojuegos para los niños hay que destacar dos. 1. El sedentarismo. Los niños pasan cada vez más tiempo sentados frente a la pantalla del ordenador. Esto hace que muchos de ellos tengan hábitos de vida cada vez más sedentarios. El sedentarismo es uno de los factores que propician la aparición de la obesidad, un problema muy fácil de prevenir con unas pautas sencillas, como hacer algo de ejercicio, pero difícil de atajar una vez que aparece. 2. El aislamiento social. Nosotros humanos somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos relacionarnos con los otros para asegurar nuestra supervivencia. Los videojuegos nos aíslan del mundo exterior y nos atrapan en una realidad virtual. Los niños cada vez juegan menos con sus homólogos en el parque. El entretenimiento es cada vez más individual, pero mucho más virtual. Benefícios de los videojuegos para los niños. Esse vocês vão gostar, né? Os benefícios dos videojogos para as crianças. Los videojuegos permitem a los niños correr riesgos cuyas consecuencias solo de dejar notar en el juego, de modo que acostumbran-se a exponer-se a um peligro real, a tomar decisões difíceis de maneira rápida e a resolver problemas em situações de tensão. Todo ello les prepara para convertir-se no futuro em melhores profissionais. Hoy en día, padres y profesores expresan su preocupación por la falta de hábito de la lectura de sus hijos y alumnos. Los videojuegos de hoy se parecen mucho más a los libros de lo que los padres creemos.
aunque en videojuego, la historia se desarrolla conforme el jugador va superando las pantallas, comprometiéndole hasta el desenlace, como en los libros. La diferencia entre los videojuegos y los libros es que mientras el lector permanece pasivo en el videojuego, se trata de resolver problemas, superar pruebas, es definitiva actuar. Por eso, otro lado, los beneficios de los videojuegos para los niños es que jugando ellos aprenden a perder antes de que a ganar y a não frustrar-se se querem lograr seus objetivos. Vale? Então, queridos, o texto trata sobre o papel dos videojogos, né, no desenvolvimento das crianças de hoje. Vocês sabem que eu comento muito isso em sala com vocês, a questão da gente passar muito tempo no computador, muito tempo no celular, tanto com os videojogos, quanto com as redes sociais, porque vocês acabam destinando muito tempo para atividades virtuais, não é? Do que tempo para estudar os conteúdos programáticos, por exemplo, dos livros didáticos. Isso é uma certeza para todas as crianças da idade de vocês. Só que existe, assim, 2 contrapontos. Primeiro, a gente não vai poder privar vocês de todo, né? Então, a gente não vai poder proibi-los de acessar, até porque isso faz parte da nossa vivência, é uma tecnologia alcançada, faz parte da nossa aprendizagem também. Porém, o nosso papel é orientar com o uso mais consciente possível. Então, aí o texto traz, né, o que os pais pensam sobre os videojogos. Eles adquiriram um papel muito importante no entretenimento de milhões de crianças. Por quê? Porque elas ficam lá com o celular delas, interagem com os jogos online, conversam com outras pessoas. Isso é muito bom, desenvolve muito a capacidade de autonomia. Porém, há um risco muito grande, porque você está ali e tem outras pessoas do outro lado da tela que você desconhece, tá? Então, os pais, às vezes, eles ficam em dúvida se realmente é bom ou ruim, se não seria mais importante que o filho estivesse lendo um livro ao invés de estar com a tela. Então, existem vários fatores que levam a pensar nos malefícios dos videojogos. Porém, esses riscos, eles são riscos e efeitos negativos quando usados principalmente demasiadamente, né? Quando se é usado acima do que se diz saudável. Então, primeira coisa, a gente tem que ter hora para tudo, é o que eu digo para vocês, a gente tem hora para acordar, tomar café da manhã, a gente precisa ter uma rotina. Essa rotina envolve também um momento de jogar esses jogos que vocês jogam eletrônicos virtuais. Existe a hora de estudar, de descansar, então quanto mais rotineiro for as atividades de vocês, melhor vocês irão se desenvolver. Mas o livro também aponta alguns fatos negativos para ameaçar a saúde de vocês. O primeiro deles é o sedentarismo, né? Porque assim, se a gente pensar um tempo atrás, as brincadeiras eram todas ao ar livre, né? As crianças brincando, correndo, pulando elástico, brincando de pega-pega, brincando de taquebol, brincando de futebol, baleado, então bandeira, infinitas brincadeiras que você precisa se locomover bastante, você precisa correr, pular. E com os jogos eletrônicos isso não acontece. Você fica sentado, você é passivo, você não se movimenta, você apenas move seus dedos e trabalha a parte, né, visual, motora. E o sedentarismo ele acaba apontando para a obesidade. Então, é um dos fatores que mais propicia o aparecimento da obesidade, é o sedentarismo. Você come, mas você não gasta aquela gordura, carboidrato que você ingeriu. Então, acaba por virar realmente gordura. E assim, é muito simples você se prevenir do sedentarismo e da obesidade. São coisas simples. Porém, uma vez que você adquire, é muito difícil de você tratar, né? Isso que é citado no texto. E também o isolamento social. Nós somos pessoas que precisamos estar em contato com outras pessoas. A gente precisa estar conversando, dividindo ideias, sorrindo junto. Eu digo isso sempre para vocês. Nada substitui o calor humano, a presença humana. Então, quando a gente usa muito, ou seja, esses vídeos eletrônicos, jogos eletrônicos, a gente acaba por se distanciar das pessoas presencialmente,
não é verdade? Até é uma ironia a gente falar disso no período de pandemia, mas é verdade. A gente acaba por nos isolar em um mundo virtual e a gente acaba nos comunicando com pessoas de outro lado do mundo, talvez em outra cidade, outro estado, e não nos comunicamos com pessoas que estão mais próximas de nós. Então, existe o isolamento social, porque você acaba se entretendo mais com o seu celular, o computador, do que com as pessoas que estão ao seu redor. Então, eles fazem com que você saia do mundo exterior e passe para aquele mundinho das redes sociais, dos jogos, tá? Só que, em contraponto, nós temos os benefícios dos videoregos para as crianças, né? Os benefícios dos jogos para as crianças, jogos eletrônicos. Primeira coisa, eles vão permitir que as crianças corram risco e elas saibam tomar decisões frente ao momento de tensão, de nervosismo. Então, eles vão ter o pensamento bem mais acelerado nessa questão para se defender, tá? Então, eles vão saber se expor e se diferenciar do que acontece nas outras atividades que são físicas. Então, nesse caso, eles estão participando de um perigo virtual ali. Só que aquele perigo, ele vai, treinando para que a criança consiga vivenciar e se sobressair bem no perigo real também. Então, ela vai tomar decisões difíceis de uma maneira muito mais rápida, certo? É como se fosse uma preparação para futuros profissionais altamente capazes. Então, os pais, professores, eles acabam se preocupando com a questão de leitura. Só que hoje, esses jogos, eles também trabalham muito a parte de raciocínio lógico, né, de pensamento acelerado, de entendimento, compreensão, também trabalha a parte textual. E trazendo isso para as redes sociais, por exemplo, as pessoas fazem postagens que incluem imagens e texto. Então, você também está fazendo uso da leitura. Quando você escreve que posta alguma coisa, também você está fazendo uso da escrita. Mas claro que lembrando que essa leitura e essa escrita que você está fazendo em rede social, nos jogos, ela não é uma leitura clássica, uma leitura didática, tá bem? Então existe aí uma diferença entre os jogos e os livros que dá um ponto a mais para os jogos. Que no livro você é passivo, você apenas lê a história. E no jogo você pode resolver os problemas, você pode participar ativamente, você vai atuar dentro daquela história, dentro daquele jogo. Então ali você está fazendo dois papéis, que enquanto no livro nós somos apenas passivos. Então esses benefícios são alguns. Claro que os benefícios superarão os malefícios se a gente usar com consciência, tá? E aí na página seguinte nós temos uma atividade, na página 120, compreendendo o texto. Então todas as perguntas são sobre o texto e eu gostaria de mencionar para vocês que todas as respostas deverão estar em espanhol, tá, gente? Estou recebendo muitas respostas em língua portuguesa. E aí usem daquela técnica que eu sempre digo a vocês. Peguem a palavra-chave da pergunta e procurem essa palavra dentro do texto. Encontrou, você vai ler o que está ao redor daquela palavra. E aí você vai encontrar a resposta. Então, você vai fazer apenas uma transcrição do texto para a atividade, certo? Por exemplo, lá na primeira questão, não vou nem para a quarta não. Primeira questão. De acuerdo com o texto, ¿en qué pueden ayudar los videojuegos a los niños? Em que pode ajudar os videojuegos, né, os jogos eletrônicos para as crianças? Voltando no texto, no início do texto já fala que eles também podem ajudar as crianças no seu desenvolvimento intelectual e emocional. Então, a palavra-chave aqui da primeira pergunta é ajudar. E você vai procurar lá no início do texto a palavra ajudar. E ao redor do texto dessa palavra, você vai encontrar a resposta, tá bem? A mesma coisa acontece na quarta. Como os videojuegos ocasionam el aislamiento social? Então, o aislamento social está lá no segundo tópico dos riscos negativos para os videojuegos. Vale? Então, vocês vão ler lá e encontrar a resposta. Certo, queridos? Na página 121, nós vamos escolher 2 jogos, né, jogos eletrônicos, e vamos catalogar esses 2 jogos, preenchendo essa ficha comercial. Então, aí você vai colocar
o nome do videojuego, empresa que desarrolla el juego, a empresa que desenvolve o jogo, edad ou classificação sugerida, a idade que é sugerida, país de origem, preço, né, o valor, descrição del juego, personagem e história. Então, vocês vão descrever aqui. Embaixo, objetivos e modalidade, tá? Então, isso aqui é só para preencher com 2 jogos que vocês gostam ou que vocês têm costume de jogar, tá bem, meus queridos? Buenos estudios, buena tarea e hasta nuestra próxima clase.